Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! No dia 15 de março, celebramos o Dia Mundial do Consumidor, uma data que marca a defesa dos direitos nas relações de consumo e reforça a importância da construção de um mercado mais justo e equilibrado. Nós aproveitamos a data para ir às ruas e perguntar: você sabe qual é o fornecedor campeão de reclamações em Minas? Eu acho que as empresas que mais devem ter reclamação no Procon são Transfácil, a BH Trans e a Estácio, que é uma faculdade aqui de Belo Horizonte, e ela tem muitas reclamações, então acho que ela deve ser campeã no Procon. Eu acho que a empresa que mais tem reclamações deve ser a Claro, porque eles ligam o dia inteiro, desde manhãzinha até o final da noite e de vários números diferentes. Com toda certeza, a TIM. É péssimo atendimento. Entre 1º de janeiro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, a nova ferramenta do Procon MP-MG, que apresenta dados dos Procons mineiros já integrados à plataforma nacional Proconsumidor, registrou mais de 250 mil reclamações em Minas Gerais. Por trás destes números, existem histórias reais de consumidores que pagaram por algo que não contrataram, que enfrentaram dificuldades para cancelar serviços ou que foram surpreendidos com taxas não informadas. E para falar com a gente sobre este ranking, convidamos a coordenadora da assessoria jurídica do Procon MP-MG, Cristiane Pedersoli. Mas antes de começar a nossa conversa, que rufem os tambores. O primeiro lugar no ranking de campeão de reclamações em Minas Gerais ficou com o Banco BMG. Em segundo lugar está a Vivo e em terceiro o Banco Mercantil. Os bancos e as telefônicas liderarem o ranking do Proconsumidor não é uma surpresa para nós que trabalhamos na defesa do consumidor. Na verdade, eles lideram há muitos anos. Infelizmente, apresentam condutas que são reiteradas. Nós percebemos uma resistência dessas grandes telefônicas e das instituições financeiras em adequar as suas condutas e melhorar os serviços prestados ao consumidor. Mesmo que a fiscalização seja atuante, temos muita punição a essas instituições, a verdade é que elas fazem uma conta e consideram, às vezes, mais vantajoso descumprir o Código de Defesa do Consumidor do que adequar as suas condutas. Além disso, nós temos que, depois da pandemia, houve uma digitalização muito grande dos serviços financeiros. Os consumidores foram praticamente obrigados a digitalizarem os seus serviços e, com isso, as falhas na prestação desses serviços aumentaram. Nós ainda temos muito analfabetismo digital, então existe uma dificuldade de acesso e, além disso, uma má prestação por parte das instituições financeiras que precisam melhorar a qualidade do que é prestado aos consumidores. E quando pesquisamos por segmento de mercado com maior número de reclamações, os bancos aparecem em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar estão as operadoras de telecomunicações e, em terceiro, as entidades sem fins lucrativos. O grande destaque no ano de 2025, no ranking de reclamações do Proconsumidor, são essas entidades sem fins lucrativos, que em regra são associações de aposentados e pensionistas que têm aumentado cada dia no mercado e, na verdade, o que elas fazem é simular contratações que não existem. Então, as pessoas, os aposentados, não sabem que são afiliados, eles sequer manifestaram o desejo de se filiarem a essas associações e elas muitas vezes falsificam a assinatura desses aposentados e começam a cobrar semestralidades ou mensalidades nos seus contra-cheques. Isso virou uma grande pandemia no Brasil, tanto que hoje nós temos a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União acompanhando de perto esses casos.
E o que nós orientamos os aposentados é que sempre verifiquem o seu extrato no INSS, porque eles conseguem cancelar essas cobranças através do aplicativo Meu INSS ou do número 135. O Tribunal de Justiça de Minas e o Superior Tribunal de Justiça, eles têm sido muito duros com isso, condenando essas associações a devolverem o dinheiro em dobro para esses aposentados e pagar, inclusive, indenização, porque isso explora a vulnerabilidade das pessoas idosas. Quando analisamos os dados referentes aos assuntos mais reclamados, o crédito consignado aparece no topo do ranking com mais de 44 mil registros. O empréstimo consignado, ele é como se fosse um lobo na pele de um cordeiro, porque ele parece tranquilo de ser quitado. Ele tem muitas vezes juros menores, tem uma aprovação fácil, o desconto é feito de forma automática na folha de pagamento, tem parcelas fixas, então você já consegue ter uma previsibilidade, mas na verdade ele tem inúmeros problemas e por isso ele é campeão de reclamações nos nossos rankings. Ele gera uma sensação no consumidor de que ele vai ter um dinheiro extra e, na verdade, ele está se endividando. Então, ele é uma das grandes causas do superendividamento hoje no Brasil. Outro problema que ele tem é que, muitas vezes, ele omite informações. Na hora da pessoa contratar, algumas informações, como o chamado custo efetivo total, que é o valor total que ela vai pagar por aquele empréstimo consignado, as parcelas são omitidas e a pessoa não entende o valor que ela vai ter que realmente quitar. Temos contratos de empréstimo que não são reconhecidos, a pessoa, na verdade, ela não contratou, ela não entendeu o que ela estava contratando, descontos ilegais em folha de pagamento e refinanciamentos e portabilidade. A portabilidade é o direito da pessoa de migrar o seu empréstimo de uma instituição financeira para outro. Nós vemos muito empecilho a fazer essa portabilidade na prática. Quem quiser acessar, o PROCON lançou pela segunda vez uma cartilha sobre as ciladas no empréstimo consignado. Pensando em tomar um empréstimo consignado? Calma, conheça seus direitos primeiro. O fornecedor de crédito é obrigado a te informar o preço do serviço, o valor da taxa efetiva anual e mensal de juros, acréscimos legais, quantidade e valores das prestações, total a pagar com ou sem o financiamento, validade da oferta, o nome e o endereço do fornecedor e o direito do consumidor à liquidação antecipada e sem custos adicionais do débito. Esse material está disponível no site do Ministério Público, na parte do PROCON, e ele tem um foco na prevenção. Então, fica a dica para o consumidor acessar essas dicas. O segundo lugar no ranking dos assuntos mais reclamados ficou com os cartões de crédito, débito e lojas. E, em terceiro lugar, as contas bancárias. Essas reclamações relacionadas a cartões de crédito, débito e lojas, elas são muito relacionadas à falta de transparência na contratação. E aí o que nós vemos muito nos PROCONs são as contratações de cartão de crédito em que é empurrado um seguro de garantia estendida ou outros tipos de seguro que a pessoa nem entende que ela está contratando. E quando ela vai ver, isso está vindo no extrato do cartão, a cobrança indevida. Temos também problemas de juros abusivos, bloqueios sem aviso prévio. Em relação às contas bancárias, o que nós vemos muito é cobrança de tarifas que, na verdade, não poderiam acontecer. Muitos serviços estão à disposição do consumidor de forma gratuita. Eles não podem ser tarifados. Então, é importante que a gente tenha noção de quais serviços estão prestados de forma gratuita. E, além disso, cancelamento de contas é um problema também. O cancelamento de uma conta ele tem que ser feito de forma simples. A instituição financeira ela não pode colocar empecilhos para aquele cancelamento. A cobrança por serviços e produtos não contratados, reconhecidos ou não solicitados ocupa o primeiro lugar entre os problemas mais reclamados pelos consumidores mineiros. Enviar ou cobrar qualquer coisa que você não pediu é uma prática abusiva clássica do Código de Defesa do Consumidor.
Então, nesses casos, o que eu posso fazer? Primeira coisa é acionar aquela instituição, falando que você não reconhece aquele serviço como contratado, que você não pediu, formalizando isso, de preferência por e-mail, até conversa de WhatsApp hoje em dia é válido judicialmente, mas manifestando isso. Se houver uma recusa da instituição em fazer aquela devolução do valor, você deve procurar o PROCON do seu município e você também pode registrar a reclamação no site consumidor.gov.br para empresas que estejam lá cadastradas. O segundo lugar no ranking dos problemas mais reclamados ficou com as cobranças indevidas e abusivas para alterar ou cancelar o contrato. Em terceiro lugar, vem a renegociação e parcelamento de dívida. Nós verificamos muita resistência de instituições bancárias, empresas de telefonia, entre outras, em cancelar os contratos. E a regra no direito consumidor é muito clara. Cancelar tem que ser tão fácil quanto contratar. Então, você tem que ter todos os meios disponíveis para contratação. Ou seja, se você contratou via WhatsApp, você tem que poder cancelar via WhatsApp. Se a instituição cria barreiras, cobra multas para segurar o cliente de forma abusiva, isso deve ser denunciado nos PROCONs. Sobre as dificuldades na renegociação de dívidas, o que nós vemos é que, às vezes, os bancos oferecem uma renegociação que acaba piorando a situação dos consumidores. Então, eles oferecem parcelas menores, mas aumentam o prazo, por exemplo, e nisso resulta num custo efetivo total maior. Então, o consumidor acha que está melhorando a situação dele, mas, na verdade, ele está piorando. E, além disso, é importante a gente lembrar que o mínimo existencial que foi colocado pela lei do superendividamento, o que significa? O mínimo com que a pessoa precisa para viver, que hoje no Brasil é fixado em R$600. Ele nunca pode ser comprometido por dívidas. Então, o valor que ela usa para pagar a luz, a água, gás, não pode ser comprometido por essa renegociação. Recebemos muitos casos no PROCON do Ministério Público em que pessoas idosas estão comprometidas na sua renda mínima. Elas não têm a condição de viver, porque o mínimo existencial não foi observado na renegociação daquelas dívidas. Então, é preciso muita cautela ao participar de mutirões de renegociação, porque a sua situação pode ser, às vezes, agravada. Ela vai receber o benefício mensal e ela vê que ela está zerada. Ela não tem nada para receber. Como que essa pessoa vai viver? Aquele endividamento, ele vira um efeito cascata. São várias renegociações que às vezes a pessoa faz e não sobra nada para ela viver. Lembrando que todos esses dados foram retirados da nova ferramenta do PROCON MP-MG que está disponível para quem quiser acessar. O recurso é uma estratégia do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais para ampliar a transparência e permitir que você faça uma análise dos problemas mais recorrentes em Minas Gerais. A transparência é a melhor arma que o consumidor tem. Então, essa ferramenta disponibilizada pelo PROCON do Ministério Público, sendo pública e gratuita, ela deve ser consultada antes da pessoa fechar um negócio. E ela pode ser acessada pelo mecanismo de busca na internet, digitando ranking PROCON MP-MG Proconsumidor ou através do site do Ministério Público na parte do PROCON do Ministério Público. Então, você vai consultar um ranking em tempo real com atualização de cerca de 130 PROCONs mineiros. Essa ferramenta também pode ser consultada pelos promotores de justiça de defesa do consumidor e pelos PROCONs que estão em outras localidades para que eles possam elaborar suas políticas públicas e direcionar de uma forma mais efetiva e mais preventiva. Este foi o PROCON Corre Aqui. Se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, registre a sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo número 127. Você também pode deixar a sua reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir nas principais plataformas de streaming e na Rádio MP.
Para ficar por dentro de mais histórias, acompanhe nossos episódios com dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima! Procon corre aqui! Do Ministério Público de Minas Gerais para a Rádio Web, Cláudia Jota. Eu nunca lembro disso. Do Ministério Público de Minas Gerais para a Agência Rádio Web, Cláudia Jota.